Olá a todos os nossos telespectadores. Hoje nós vamos estar dando início à nova etapa de nosso canal, que nós vamos estar publicando vídeos que vão ser vídeos de testemunhos. Testemunhos esses para a edificação da sua fé, fortalecer a sua jornada com Cristo. Você vai ver o quanto Deus opera transformando vidas. Então já compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e que você possa compartilhar esses vídeos com aquelas pessoas que você crê que essa palavra vai edificar, que esses testemunhos irão edificar a vida delas. Então não deixe de compartilhar, compartilhe, nos ajude a propagar o reino de Deus. E para darmos início, vou estar compartilhando um pouco da minha trajetória de vida, vou estar compartilhando um pouco acerca daquilo que Deus operou na minha vida, e eu espero que isso possa edificar a sua fé, fortalecer a sua vida com Ele. E antes de qualquer coisa, vamos falar com Deus, vamos estar orando, vamos estar pedindo para que realmente o Senhor possa abrir os nossos corações, tornar as nossas mentes cativas a Ele e a palavra dEle. Amém? Então, onde você estiver, se você puder, feche seus olhos, se concentre nesse momento onde nós vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nos dedicamos, ó Pai, em compartilhar de nossas vidas para a edificação do Teu nome, para a propagação do Teu reino. Jesus, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, que todo louvor seja para Ti, que o Teu Espírito nos guie em cada palavra e em cada revelação que vamos dar neste momento de testemunho. Senhor Jesus, assim nós invocamos a Tua presença e pedimos para que as boas sementes lançadas através desse testemunho possa gerar frutos esses de arrependimento, frutos esses de salvação. É assim que te pedimos e glorificamos o Teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, diferente de muitos testemunhos, o meu, eu passei grande parte da minha vida na jornada com Cristo. Mas é diante disso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu já nasci lá, onde os meus pais eram cristãos, e eles nos levavam para a igreja. Desde pequeno fui consagrado ao Senhor, e ali eu pude ter o meu início, como criança, na igreja, nas escolinhas bíblicas. E muitas das vezes a gente pensa que as crianças elas não absorvem, muitas vezes por darem trabalho, se danarem. Mas eu aprendi muito quando criança, nas igrejas, nas escolinhas bíblicas, aprendi muito sobre a palavra, as historinhas bíblicas, elas ali já serviram como base para a minha vida, o resto da minha vida. Então, eu fui criado dentro dos princípios bíblicos, fui criado dentro da palavra e já ali sendo encaminhado ali uma jornada para um temor a Deus. Porém, nós morávamos, eu sou daqui de Fortaleza, nós somos daqui de Fortaleza, e eu morava aqui na capital, Fortaleza, mas nós tínhamos familiares que moravam no interior. E um belo dia os meus pais decidiram ir para o interior, morar um tempo lá, e a gente foi. Mas quando a gente chegou lá, a gente não manteve essa questão de irmos para a igreja. Naquela época, as igrejas em interiores eram poucas, então a gente não conservou ali a nossa ida para a casa do Senhor. Por mais que fôssemos pessoas que estivéssemos ali dentro de um temor a Deus, a gente não tinha aquela comunhão de estarmos ali juntos com os irmãos, congregando e assim também adorando a Deus. Então, acabamos que ali nós nos afastamos um pouco da presença do Senhor Jesus. E a gente, como jovens, e principalmente ali, na verdade, não digo jovem, mas como um adolescente, saindo da fase de criança entrando na fase de adolescente, você no interior, onde tem uma liberdade maior, acaba que a gente começa a entrar, brincar, se divertir, e vai esquecendo um pouco de Deus, vai esquecendo um pouco de uma vida ali, de buscar alimentar o seu espírito. Então a gente acabou entrando, como eu, meus irmãos, entrando nessa vida de, muitas das vezes,
estar mais ligado à brincadeira e tudo, esquecia de edificar a fé e também de se alimentar da palavra. A gente não tinha esse alimento mais da palavra de Deus como outrora. O que é que sucede? Então vivemos ali durante uma temporada dessa forma. Por mais que não fizéssemos nada demais, mas estávamos distantes de Deus. Quando voltamos para Fortaleza, passamos a temporada no interior e voltamos para Fortaleza. Quando a gente voltou para Fortaleza, o que acontece? De imediato não voltamos também a congregar. Mas meus pais começaram a procurar uma igreja para congregar. Eu, como era um pouco mais novo, então meus pais levavam junto. E ali a gente foi visitar várias igrejas, eu ia junto com eles, mas acaba que eles ainda não tinham se firmado em nenhuma. Mas chegou um período que eles se firmaram em uma igreja. Até que no começo eu fui, mas quando eu fui tendo uma idade, fui completando mais anos e entrando ali para uma idade, quase chegando saindo da pré-adolescência, entrando já na adolescência, eu comecei a dificultar as minhas idas. Por quê? Porque muitas das vezes eu queria estar na rua brincando com os meninos de bola, queria estar conversando na calçada, queria estar ali junto com os coleguinhas da rua, né, alguns da escola. Então eu não queria ir para a igreja, né, eu queria estar ali brincando. Já venho assim do interior, então cheguei aqui em Fortaleza e procurei manter o mesmo estilo. Mas meus pais começaram a ir, e sempre minha mãe me chamava. Sempre ela dizia, vamos para a casa do Senhor, vamos para a igreja. E eu dizia para ela, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. E de tanto minha mãe me chamar, e tanto ela insistir, eu disse, mãe, eu vou com a senhora, tá bom? Porque eu já estava cansado de ficar dando desculpas para não ir. Então eu decidi ir. Só que, irmãos, agora ia travar uma grande batalha. Eu creio que para todos aqueles que se afastaram de Deus, ou que não congregam, não vão para uma igreja, não tem ali um tempo de dedicar a Deus, eu creio que você quebrar as velhas rotinas é difícil. Então, eu tinha marcado com os meus pais de ir para o culto. Só que, quando eu estava me arrumando para ir para o culto, o que é que sucede? Chega todos os meus amigos na porta da minha casa, que muitas vezes era lá onde a gente se reunia, para poder jogar bola. Então, aquilo para mim foi um grande desafio ali, porque eu já tinha dito para eles que eu já estava me arrumando para ir, mas a vontade de jogar bola era muito intensa. Então, eu fiquei naquela luta, mas como eu tinha dado a minha palavra, eu ia cumprir. Mas aconteceu algo que, para mim, naquela época, era uma peculiaridade, né? Era algo que incomum. O que foi? Eles me chamaram para ir para o culto na segunda-feira. E normalmente as igrejas, elas abrem terça ou quinta e domingo, né? Ou quarta, sexta e domingo, né? Algumas igrejas têm os cultos quarta, sexta e domingo, outras têm um culto terça, quinta e domingo. E eu, na segunda-feira, ter culto? Acho que eles estão enganados, acho que eles já estão ficando caducos, estão se enganando. Não vai ter culto segunda, não. Então, o que foi que, na minha cabeça de adolescente, o que foi que se passou? Olha, eles estão errados, nós vamos chegar lá, as portas da igreja vão estar fechadas, nós vamos voltar e eu vou jogar bola. Então, fiquei naquela expectativa dentro de mim. Então, nós morávamos num bairro e a igreja onde eles estavam se congregando era em outro bairro. Então a gente foi nessa longa jornada e eu criando aquela expectativa de que a porta da igreja estivesse fechada para que eu pudesse voltar e jogar bola. Mas quando chegamos lá, irmãos, realmente a porta da igreja estava fechada. E aí meu pai disse assim, a minha mãe chama de Lourdes, ele disse assim, de Lourdes, será que não vai ter culto hoje? Na minha cabeça, irmãos, segunda-feira, não vai ter culto não, vocês estão caducando. Não falei isso, mas eu pensei. E já fui me virando para ir embora. Eu queria ir embora para poder dar tempo de chegar e jogar a bola com os meninos. Mas o que é que sucede, irmãos? Na hora que nós já estávamos prontos para voltar, na esquina, na outra esquina, vem uma irmãzinha da igreja. Meu pai olha e diz, olha, não é aquela irmãzinha, não é daqui da igreja? Vamos perguntar para ela se realmente vai ter culto hoje. E ele foi perguntar. E quando ele perguntou, aquela irmã disse, tem sim, hoje vai ter culto. E eu vou abrir a igreja. E acabou, irmãos, que eu tive que ficar, né, para cultuar ali a Deus.
Mas algo extraordinário aconteceu naquela noite, né? Porque a palavra que foi ministrada, da forma que foi ministrada, e todo o trabalho que teve naquela noite, o Senhor falou muito forte comigo. E o pastor, ele dizia assim: olha, não deixe de vir amanhã para o culto. Não perca, né, a oportunidade de estar sendo abençoado por Deus, de ser edificado por Deus. E aquilo foi muito forte. Eu senti que o Espírito Santo de Deus falou muito forte comigo. Irmãos, desde aquela noite, aconteceu isso, eu acho que eu tinha uns 13 para 14 anos. Hoje eu tenho 35 anos. Desde aquela noite, eu realmente não deixei mais de cultuar. Não deixei mais de congregar a Deus em nenhuma igreja. Então, até hoje, nós estamos nessa jornada, nessa batalha. Muitas das vezes eu faço uma reflexão assim, sobre aquele dia, na visão da irmãzinha, que a irmãzinha é a irmã Giseuda, né? A irmã Giseuda, que naquele dia ela foi para o culto, ela foi abrir a igreja, foi mais cedo, porque a gente foi bastante cedo, né? O culto, se eu não me engano, ia começar às 7 horas, nós já estávamos lá, eram às 6 horas, 6h10, por aí, a gente chegou cedo lá, mas aquela irmã, ela foi cedo para o culto, e eu fico pensando, já pensou se aquela irmã não tivesse ido para o culto naquele dia? Se tivesse acontecido alguma coisa que fizesse com que ela se atrasasse, então nós tínhamos voltado para casa, e eu ia jogar a bola. Claro que talvez Deus ia usar outra forma para me chamar para a obra dele, mas foi tudo daquele jeito, foi naquele dia. E aquela irmã, sem nenhuma palavra, irmão, somente o fato dela ter ido para o culto, ela foi uma bênção na minha vida. Depois eu até agradeci a ela, por ela ter simplesmente ido para o culto naquele dia, e por ela ter se disposto, ter ido cedo para abrir as portas do culto. Muitas das vezes, sabe, irmãos, nós vamos para a igreja, e a gente não vê que a nossa ida, ela tem impactado em vidas, ela impacta em vidas, que a minha ida para o culto pode mudar histórias, como aquela irmã, só o fato dela ter ido para o culto, ela mudou a minha história, para sempre ela mudou a minha história. Então ela impactou na minha vida de forma positiva, foi usada por Deus de forma positiva. A irmã Giseuda, glorifico pela vida dela, uma serva de Deus, né? Amo a vida dela, inclusive ouvi ela esses dias, então que Deus abençoe a vida da irmã Giseuda por isso. E ali começou a minha trajetória, irmãos. Também criei muita afeição à igreja que meus pais estavam congregando, e decidi congregar junto com eles naquela igreja. E ali começa uma grande jornada, porque uma pessoa que já estava vivendo de uma forma totalmente diferente dessa questão de congregar, de ir para a igreja, de ter que ir para cultos. Então, eu tive que adaptar, e para isso teve que ter renúncias, né? Então ali começavam as renúncias, e todo mundo sabe que renúncia não é fácil, renúncia é difícil, não é fácil renunciar, meus irmãos, mas é necessário renunciar. Com Cristo, quando a gente decide viver uma nova vida com Cristo, é necessário renúncia. E ali começava a minha etapa de renúncias. Então eu tive que renunciar os dias que tinha culto, de eu não estar na rua jogando bola, que eu gostava muito de jogar bola, como eu gostava, jogava bola todo dia, meu irmão. Então naqueles dias de cultos, que quando os meninos iam jogar bola, era na hora que a gente estava indo para os cultos. Então eu tive que renunciar. Só que ali começa, quando eu chegava na igreja, escutando as palavras, e o Espírito Santo de Deus, ele começa a me convencer acerca de certas coisas que precisavam ser retiradas de minha vida, que precisavam ser renunciadas. Naquela época, eu gostava muito de forró, por exemplo. Então eu gostava de escutar forró. Tinha uns CDs de forró, que na época era CD, né? Hoje em dia, eu acho que as pessoas nem sabem mais o que é isso, mas os mais antigos que me ouvirem, sabem que existia um CD, e a gente escutava as músicas no CD. Então eu tinha vários CDs de forró, porque eu gostava de escutar forró. Mas o Senhor foi me tocando em santificar os meus ouvidos, em santificar aquilo que eu tenho escutado. E para a santificação dos meus ouvidos era necessário que eu renunciasse
ouvir esses tipos de músicas que muitas das vezes estavam associadas à traição, à prostituição, à promiscuidade, coisas que não me edificavam nada em minha fé. Então, nesse processo de santificação daquilo que eu estou ouvindo, eu tinha que renunciar a isso. E ali eu peguei todos aqueles CDs, eu me lembro como hoje, eu pensei, eu não vou dar para ninguém, porque se eu estiver dando algo que eu sei que para mim é ruim, que não edifica a minha fé, por que eu vou dar para outra pessoa para que também não venha edificar a fé dela? Porque agora eu queria apresentar algo novo para as pessoas que estavam dentro do meu contexto de vida. E se eu fosse entregar aqueles CDs para outra pessoa, não seria algo novo. Pelo contrário, se eu estava vendo que aquilo era destrutivo para a minha vida, como ia ser destrutivo para a vida dos outros também? Então eu peguei e quebrei todos os CDs, joguei, quebrei. E ali eu me desfiz daquilo. Eu disse, Senhor, eu quero consagrar os meus ouvidos para que ele seja dedicado ao Senhor, de ouvir coisas que edifiquem a minha fé. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 17, 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, a importância de estarmos escutando coisas que nos edificam, coisas que estão relacionadas a Deus. E ali eu tomei como base para a minha vida. Só que tinha muitas coisas para mudar. Por exemplo, no meu grupo de amigos, muitas vezes nós tínhamos umas brincadeirazinhas imorais, uns palavreados, que não era condigente com meu novo estilo de vida, com Cristo. Então eu pensava, Jesus, eu tenho que mudar isso. Mas imagine, irmãos, só eu, sozinho, meus amigos tudinho, não tinham o mesmo princípio de fé, não tinham o mesmo pensamento que eu, então era eu sozinho para mudar esse tipo de pensamento, para não falar mais esse tipo de palavra. Então muitas das vezes acostumado com aquilo, então você trabalhar tudo isso foi uma luta, mas ali nós conseguimos para a glória de Deus. No meu começo de trajetória de vida, meu irmão, eu era muito tímido. Hoje eu já não me considero tímido, muitas das vezes a gente tem sim algumas dificuldades, bate aquele friozinho na barriga, mas tímido não. Mas na época eu era muito tímido, muito mesmo, muito acanhado, não era muito de falar, principalmente se fosse falar em público, meu Deus, se falasse para eu falar em público, eu me tremia dos pés à cabeça, todo dia eu ficava muito nervoso. Então quando eu comecei ali, voltei para a casa de Deus, eu tinha vergonha de andar, por exemplo, com a Bíblia na mão. Tinha vergonha de andar com a Bíblia na mão. E como eu já falei, nós morávamos num bairro e congregávamos em outro bairro. Então tinha uma longa jornada de caminhada até a igreja. E eu tinha vergonha de ir com a Bíblia na mão, porque tinha meus amigos da escola, na trajetória que eu ia para a igreja. Tinha os meus amigos de rua, então eu tinha vergonha. Tinha vergonha de sair com a Bíblia, né? Então, nesse início, eu fazia o quê? Quando a gente ia, eu dava a Bíblia para minha mãe. Mãe, por favor, leva a minha Bíblia. Quando chegava na igreja, eu pegava a Bíblia da minha mãe. Então, ali o Espírito Santo também foi indo, me convencendo de que se agora eu queria viver para Cristo, eu não poderia me envergonhar de Cristo. E ele ia me confrontando acerca disso. E aí um belo dia, eu dei aquela respirada, respirei fundo e disse assim, mãe, hoje eu vou levar minha Bíblia, porque eu quero honrar o Deus a quem eu sirvo. Eu quero mostrar para todos que eu amo Jesus. E eu não quero mais me esconder. Então eu peguei aquela Bíblia e saí e fiz aquela trajetória. Então hoje para mim é muito comum sair com a Bíblia, estar com a Bíblia no meio da rua, em qualquer lugar aí com a Bíblia. É muito, para mim eu não tenho um problema enquanto a isso. Mas eu entendo, sabe, irmãos, que tem pessoas que quando se convertem ao Senhor, quando vêm para Cristo, ele enfrenta algumas dificuldades. E eu gostaria de expor essas minhas dificuldades nesse início de jornada para você, que muitas das vezes ainda precisa vencer esses desafios de vida, ainda precisa quebrar esses obstáculos que sobrevêm na sua vida. E eu sei que através do que eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus vai te confrontar para você mudar. Então, eu comecei a ir com a Bíblia, só que
eu entendo de um Deus que nos chama, irmãos, para sempre estarmos progredindo. E ir com a Bíblia para a igreja, para mim já estava já estava acostumado. Só que o Espírito Santo de Deus, ele me atiçou um pouco mais. Ele queria que eu levasse a Bíblia para a escola. Eu chegava na escola e também era um outro campo da minha vida que eu precisava mostrar que eu tive uma transformação de vida. Porque quando eu comecei a ir para a igreja, meu irmão, na rua eu continuava a mesma pessoa, na escola eu continuava a mesma pessoa, mas ao longo do tempo o Espírito Santo de Deus foi me convencendo de que eu deveria mudar nesses ambientes. Na rua eu já estava claro para todos que eu estava agora transformando a minha vida conforme a vontade e o querer do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na escola ainda precisava disso, ainda era algo a ser vencido. Eu dar um bom testemunho na minha escola, eu mostrar para os meus colegas de escola que agora eu tinha uma nova vida. Então, o Espírito Santo de Deus me deu essa estratégia: leve a Bíblia para a igreja, para a escola. Irmãos, no primeiro dia, eu juro para vocês, eu não tive coragem de levar. Mas aquilo me confrontou ao ponto de eu pensar assim: por que eu não tenho coragem de dizer que eu sou cristão na escola? Por que eu tenho medo de levar a palavra de Deus para a escola? Isso não é normal. Então, eu fui lutando comigo mesmo, com o nervosismo, com a timidez, com a vergonha, e eu levei a Bíblia no dia seguinte. Irmãos, pense, não foi fácil, mas hoje eu fico muito alegre, muito, assim, demais. Para mim é como uma grande conquista, sabe? Eu ter derrubado aqueles leões do medo, da timidez, da vergonha, e pela ajuda que o Espírito Santo de Deus me deu. Então eu levei a Bíblia para a escola, me tremendo, nervoso, suando bastante. Todos lá se surpreenderam. O único menino que levou a Bíblia para a escola era eu. A única pessoa de todos aqueles alunos, não sei quantos alunos existiam naquela escola, que estavam com a Bíblia, era eu. E eu não tinha mochila, tá, irmãos? Eu tinha que levar no braço mesmo, todo mundo via. Mas eu levei um dia, e depois daquele dia eu comecei a levar todos os dias. E eu me lembro que os professores, quando diziam assim: agora vocês têm um tempo para poder conversar, brincar, que sempre existia, né? Uns 10 minutinhos eu vou deixar aí para vocês conversarem. Então eu aproveitava para ler a Bíblia, para pregar para os meus colegas. E ali eu comecei a usar essa estratégia de pregar na escola, de pregar na rua, comecei a pregar para os meus amigos. E ali Deus já começa a trabalhar algo em mim, que depois foi muito desenvolvido no futuro, que era o evangelismo, né? De evangelizar, de pregar, de falar do amor de Jesus Cristo. Isso que é um dever de todos os cristãos. Todos nós temos que anunciar as boas novas, levar Cristo para as pessoas. E eu vi a necessidade dos meus amigos, dos meus colegas de escola, de terem Cristo, pela vida que eles tinham. Se tinha alguém que conhecia eles, era eu, que estava ali de forma próxima, íntima. Então eles não poderiam dizer para mim que não tinham pecado, que eram santos, porque eu conhecia os seus erros, suas falhas. Então eu usava isso e mostrava: você faz isso daqui? Pois é, a Bíblia condena, você sabia disso? Então se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno. Então eu falava para eles, né? Eu pregava ali para eles, na escola, na rua. E meu irmão, para a glória de Deus, alguns começaram a ir para a igreja comigo. Na rua, na escola, começaram. No começo dessa trajetória, que eu acabei contando para vocês, ia eu, minha mãe, meu pai e o meu irmão mais novo, para a igreja. Fazia toda essa trajetória mais ou menos de uns 3 quilômetros, 4 quilômetros, até a igreja, a pé. Quando eu comecei a pregar na escola, quando eu comecei a pregar ali na rua, nós começou a ir muitos garotos, muitos jovens, dentro do sexo masculino e feminino. Então já ia uma turma boa, era tipo uma congregação indo a pé para a igreja. E aquilo
foi maravilhoso aquela época, irmãos, de escola, foi maravilhoso aquela época que nós moramos ali também naquela rua. E até hoje, irmãos, esses meninos estão no caminhada com Cristo. Inclusive vou me encontrar com eles, daqui a uns dias eu vou me encontrar com eles. Nós vamos fazer uma celebração a Deus, né? Uma celebração e de gratidão. E o que nós vamos fazer a celebração de gratidão? Porque quando jovens, quando adolescentes, nós nos reuníamos para cultuar a Deus. E hoje nós vamos nos reunir para cultuar a Deus. Só que agora, com as nossas famílias, com os filhos, nós vamos cultuar a Deus. Nós vamos celebrar a Deus em gratidão, porque durante todo esse tempo o Senhor nos conservou na fé e estamos firmes. Só que as bênçãos do Senhor, sabe, a gente muitas das vezes não tem dimensão do que o que as nossas vidas, sendo usadas por Deus, pode impactar em outras vidas. Porque, meus irmãos, na vida dos meus colegas de escola, na vida dos meus colegas de rua, não foram só eles que foram impactados. Os seus familiares também foram impactados. Porque da mesma forma que Deus trabalhou na minha vida, Deus trabalhou na vida deles, que os irmãos deles se converteram, que os pais deles se converteram e começaram a ir para a casa do Senhor, e até hoje eles estão congregando. Os nossos pais se tornaram amigos, e ali nós podemos até hoje compartilhar da mesma fé e da mesma amizade. E hoje somos irmãos em Cristo, para a glória de Deus. Então eu incentivo você, pregue o Evangelho, fale de Jesus, transforme vidas, através do Senhor Jesus Cristo, deixe o Senhor te usar, e que Deus abençoe a vida daqueles que você conhece. Divulgue a palavra, enfrente seus medos, enfrente aquilo que te impede de falar de Cristo, de expor Cristo. Enfrente, lute, por mais que venha o nervosismo, por mais que você trema dos pés à cabeça, mas se desafie, lute, pare de viver um evangelho de comodismo, né? Um evangelho que só é para você, deixe de ser egoísta, né? Se preocupe com a vida do próximo e pregue o evangelho. Então a gente viveu aquela época, e ali nós vivemos uma intensidade, sabe, irmãos? Eu com aqueles jovens, nós mergulhamos mesmo, nós éramos tão sedentos por Deus que todos os dias nós nos reuníamos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós nos reuníamos para assistir filmes cristãos, nós nos reuníamos para vigílias, a gente fazia muitas vigílias, passava a noite orando, passava a noite louvando ao Senhor, e ali muitos jovens começaram a agregar aquele grupo, porque muitos jovens começaram a se converter. Então foi um tempo maravilhoso, um tempo assim abençoado. Só que aí eu quero voltar um pouquinho e contar de um processo que, quando eu cheguei na igreja, irmãos, como eu já falei para vocês, eu era muito tímido. E muitas das vezes eu estou contando esses testemunhos para vocês, parece que tudo aconteceu assim no piscar de olho, mas não foi no piscar de olho, foi um processo onde Deus foi lapidando, onde Deus foi trabalhando, e onde tivemos que lutar para enfrentar os medos, a timidez e tudo que nos impedia de propagar o reino do Senhor. E aí o que acontece? Eu passei um ano naquela igreja que eu fui, um ano sem me entrosar muito com os irmãos, os jovens daquela igreja. Já estava pregando na rua, já estava pregando na escola, mas na igreja eu não me enturmei muito com os jovens de lá. Tinha muitos jovens nessa igreja, mas eu não me enturmei muito. Mas um belo dia, eu chamei um amigo meu da escola e ele foi para o culto. E nesse dia, nós estávamos sentados um do lado do outro lá na igreja. Houve um convite. E o convite foi o seguinte: nós vamos fazer um acampamento. E eu gostaria de convidar todos os jovens para que fosse para esse acampamento. E eu olhei para o meu amigo da escola, primeira vez que ele estava na igreja, irmão. Foi o culto de visitação dele. Ele foi visitar a igreja. Eu olhei para ele e disse assim: bora para esse acampamento? Ele, bora. Aí eu criei ânimo, né, de ir, e ele também me incentivando, e eu incentivando ele. Acabou que a gente se inscreveu e nós fomos. Então eu fui para o primeiro acampamento de igreja, de jovens. E ali, irmão, foi uma benção. Mas foi muito engraçado o que a gente viveu ali dentro, né? Primeiro que quando nós chegamos, era um sítio
que tinha piscina, campo de futebol, tinha muitas coisas. Era um sítio já de uma igreja. Então esse sítio foi todo pronto, assim, realmente para retiro. E quando a gente chegou naquele local, a pastora falou assim: vocês podem tomar banho de piscina quem quiser. Então imagine, irmãos, a gente tinha pouco acesso à piscina, essas coisas. Então quando disse aquilo, eu vou para a piscina. Subi, me aprontei para ir para a piscina. Quando eu cheguei na piscina, já tinha um grupo de jovens lá. E ali eu vou aproveitar esse acampamento para me turmar com os jovens da igreja, né? Para me turmar com toda aquela juventude. E eu, meu amigo, nós fomos também com esse objetivo. E aí cheguei, tinha aquele grupo, eu não vou me chegar aqui perto deles, vou tentar me entrosar com eles. Irmãos, aquele grupo de jovem, eu vi ali uma conversa tão indecente, uma conversa tão vulgar, e uma conversa não cristã. E aquilo me deixou até um pouco espantado, fiquei preocupado com o meu amigo, que nunca tinha ido, foi a primeira vez que foi para a igreja, eu convidei ele, e já foi um convite para um acampamento, ali também era o primeiro acampamento dele, então eu estava conhecendo a Cristo. Fiquei preocupado, eu já tinha um pouco de conhecimento, mas eu fiquei olhando para aqueles jovens, meu Deus, nós somos visitantes nessa igreja, e assim, por mais que eu já estava indo um pouco, mas para eles eu era visitante, porque eu nem conhecia eles, estava ali conhecendo, e eles nem se preocuparam em ter aquele tipo de conversa, que não era para eles terem, né? Mas infelizmente eles estavam tendo. Então eu decidi chamar ele para ir para outro grupo, e nós fomos, tinha um outro grupo jogando bola. E ali eu cheguei, tinha os meninos jogando bola, as meninas sentadas. E eu observando aquele grupo, era interessante, era um grupo de jovens que estavam muito preocupados, irmão. Do jeito que eu vou falar, irmão, é do jeito que acontecia. Muito preocupado com a aparência. Aqueles meninos jogando bola, querendo chamar a atenção das meninas, as meninas também. E muito preocupado ali com aquela questão de jovem, de se relacionar e talvez até ter namoros. E assim... E aquilo me chamou a atenção, eu disse: rapaz, eu acho que não dá certo a gente ficar aqui não. E aí eu fiquei olhando assim para o meu amigo, mas eu olhei para o lado, e aqui ficava esse campo, onde eles estavam jogando bola, e aqui ficava a piscina, aqui o campo, e aqui tinha um outro grupo. E este grupo, irmão, me chamou a atenção, porque primeiro tinha um rapaz com um violão, e eu vi esse grupo adorando a Deus. E eu disse: que legal. E eu chamei o meu amigo, eu disse: vamos ali para aquele grupo ali, vamos. Quando a gente chegou lá, o que esse grupo estava fazendo, irmão? Esse grupo simplesmente estava adorando a Deus, de forma tão espontânea, eu achei aquilo tão legal, e era notável a presença de Deus naquele grupo. Então eu disse assim: pronto, aqui eu me achei, é aqui que eu vou ficar. E por que eu falo isso? Porque, irmãos, mesmo dentro da igreja, para você que vai iniciar a sua jornada de fé, ou para você que já está, a gente tem que saber com quem estamos nos relacionando. E se realmente aquela pessoa, ela vai nos aproximar de Deus ou não. Eu sempre falo, nós temos que ser pessoas que influenciem acerca da fé. E se eu estou me relacionando com pessoas que não me influenciam para Cristo, pelo contrário, elas estão me influenciando para o mundo, é melhor que eu não esteja associado a eles. Agora, se eu consigo estar com eles e influenciá-los a buscar a Cristo, então amém, é bom que eu esteja com eles. Então a gente tem que ter muito cuidado com as influências. Então eu ali, retornando, dando início e buscando a santidade, uma transformação de vida, não era legal ficar com aquelas pessoas que não iam me ajudar nessa caminhada. Mas quando eu vi aqueles jovens, eu disse: é aqui que eu tenho que ficar, e é aqui que esse jovem também tem que ficar, que eram nós dois, né? E ali nós ficamos, irmãos. E assim, hoje, já faz anos que isso aconteceu, mais de 20 anos que isso aconteceu. Quando eu olho e me lembro daquela juventude, eu vejo que aqueles jovens que naquele dia estavam adorando a Deus, hoje são pastores, líderes ministeriais, missionários, trabalham na obra do Senhor. Então, veja o quanto fala, né? E aqueles outros que estavam lá na piscina, em suma maioria, irmãos, estão afastados de Deus. E os demais são aqueles crentes meia boca, que vivem a fé de forma superficial. E aqueles outros jovens que só estavam se preocupando em chamar a atenção das meninas, e as meninas chamaram a atenção dos meninos, com as conversinhas de fofoca e coisas que nada influenciava na fé, hoje estão tudo desviados, distantes dos caminhos do Senhor.
É triste, irmão, a vida deles. Quando eu vejo eles, eu fico triste, triste mesmo, de uma vida de desgraça que sobreveio deles. Então, irmãos, busque a plantar, a edificar e a fortalecer a sua fé no Senhor, desde cedo, desde o começo, e esteja próximo de pessoas que vão te ajudar nesse processo. E ali, para a glória de Deus, nós nos reunimos com aquele grupo, convivemos o retiro com aquele grupo, procuramos nos aproximar, nos achegar, um grupo que falava de Deus, um grupo que estava interessado em estudar a palavra de Deus, e ali nós fomos fortificando a nossa fé para a glória de Deus. E quando eu voltei com aquele jovem, nós voltamos cheios do Espírito Santo de Deus, e buscando mais de Deus, a gente foi buscando conduzir vidas para Cristo. Então ali foi uma trajetória maravilhosa, uma lapidação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ali o Senhor pôde operar, e vários jovens daquela rua onde eu morava se converteram, vários jovens da escola, como eu já falei, se converteram ao Senhor. E como já tinha jovens que tinham se convertido ao Senhor, e na escola, o que foi que eu pensei? Vamos nos reunir também na escola para fazer celebração ao Senhor lá dentro. Então a gente começou a fazer cultos na escola, irmãos. Nós nos reuníamos e fazíamos cultos na escola. E a gente ali, foi um tempo também maravilhoso. A gente mudou de escola. Os meninos que foram junto comigo para outra escola, nós continuamos a fazer esses momentos na outra escola também. E a gente pôde ver novos jovens se convertendo ao Senhor, novos jovens sendo transformados pelo Senhor Jesus Cristo. E assim, irmãos, eu falei para vocês, né, que eu era tímido, e eu continuei sendo ainda um pouco tímido, mas Deus foi rompendo barreiras, e foi quebrando barreiras. Então vidas foram sendo alcançadas por Cristo, mas eu também fui, como se diz, fui ficando mais velho, né? Saí da adolescência, fui para a juventude, mas para a glória de Deus pude dedicar minha adolescência ao Senhor, pude dedicar minha juventude ao Senhor, e vidas foram se convertendo. Gostava muito de visitas, sempre gostei quando tinha as visitas da igreja, que dizia, vai ter visita, eu queria estar junto, ia junto para as visitas com os irmãos, e assim Deus foi trabalhando. Para a gente cortar, senão se eu for contar tudo aqui, meu irmão, vai ser uma trajetória muito grande. Eu gostaria agora de contar uma etapa onde Deus foi me capacitando em minhas deficiências. Eu tinha deficiências, e o Senhor, Ele foi abrindo portas, mas o Senhor abriu a porta, e eu tive que dar o passo para entrar nessa porta. E eu vejo que muitos cristãos, irmãos, eles começam a vir para a igreja, começam a congregar, começam a buscar ao Senhor Jesus Cristo, começam a ter uma nova vida em Cristo, mas eles não procuram ir mais fundo, não procuram dar novos passos, não procuram novos desafios, não procuram se aprofundar mais em Cristo e viver os propósitos de Cristo na vida deles. Muitas das vezes estagna e fica numa vida somente culto, casa, trabalho e pronto. Mas o Senhor, Ele foi trabalhando na minha vida de forma diferente, até porque eu sempre queria mais. Como eu já falei para vocês, foi me dado pequenos desafios no início, como levar a Bíblia para a igreja, como levar a Bíblia para a escola, como pregar na escola, como pregar na rua, como mudar alguns hábitos e costumes que não eram cristãos, como a forma de se comunicar, né? Eu falava algumas palavras que não eram convenientes para um cristão. Então, esses desafios foi me dado, e assim Deus foi trabalhando, eu fui moldando e transformando, e isso foi sendo abolido de minha vida. E o Senhor continuou, só que agora tínhamos que quebrar de vez essa timidez. E um certo período da igreja, ele existia um ministério de teatro, e era uma bênção, irmão. Eu gostava muito quando tinha peças teatrais na igreja. Mas aconteceu que parou de ter peças, e eu questionei ali os pessoais, os líderes da época, cadê o ministério de teatro? Eles disseram assim, não tem ninguém para liderar, então o ministério acabou. E eu, como assim? Só porque não tem líder para liderar? Pois então vamos fazer o seguinte, eu vou liderar. Só que, irmãos, eu nunca fui líder de nada. Assim, eu era líder ali da rodinha,
daqueles que se converteram na rua, na escola, do ciclo das reuniões da escola. Eu era só líder disso, mas ministerialmente na igreja eu nunca tinha sido líder. E eu nunca tinha feito teatro na minha vida, participar de nenhum teatro. E ainda tinha essa questão que era um pouco tímido. Então agora, irmãos, imagine, eu sendo o líder do teatro, de um ministério, que o que você não pode ter é timidez. E ainda liderar esses jovens, que a maioria eram jovens, e que já faziam parte do teatro. Então ia entrar uma pessoa que não entendia nada de teatro para liderar eles. Mas o Espírito Santo, irmãos, me incitou e eu estava convicto. Eu vou liderar os jovens, o ministério de teatro vai ser ativado novamente. Então conversei com os pastores, falei o meu interesse. Não, tudo bem, se você quiser, tudo bem. Se você estiver pronto para enfrentar os desafios, tudo bem. Eu disse, estou pronto. Então, primeira coisa, né, irmão, já que eu não sabia de nada, eu tinha que procurar me orientar e saber de alguma coisa. Então eu fui conversar com os antigos líderes, para eles trocar as experiências deles comigo, repassar as experiências deles comigo, para que eu pudesse aprender, me indicar livros que eu pudesse estar lendo, me indicar algumas coisas para eu estar assistindo, algumas peças, algumas coisas, orientações. Então eu sentei com aqueles jovens, eles me orientaram, disseram livros, eu fui estudar, fui buscar conhecimento para poder exercer. Convoquei a reunião com os jovens daquele ministério, e assim nós demos início. Aí tive a oportunidade, irmãos, de fazer um curso lá em São Paulo, um curso de teatro lá em São Paulo, com o grupo Jeová Nissi. Passei uma semana lá, fazendo este curso, para a glória de Deus, foi uma benção. Em outrora eu posso contar com mais detalhes como foi tudo. E ali eu fui trabalhando isso. Mas um dos grandes benefícios do ministério de teatro na minha vida, irmãos, foi perder por completo a timidez, né? Ali eu pude aprender a se comportar diante de um público, né? Muitas coisas que eu aprendi no ministério de teatro, naquele curso de teatro que eu fiz, que foi benéfico para a minha vida. Eu acho que todo cristão deveria fazer isso, porque uma coisa que o cristão não tem que ser é tímido, até porque a própria palavra fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, ali, muitas coisas começaram a ser tirada da minha vida, que me impedia de progredir no reino de Deus. E para a glória de Deus, ficou um bom tempo, o ministério foi ativado. Para a glória de Deus, nós alcançamos também muitas vidas através da mensagem. A mensagem sendo levada através de uma peça teatral. E tudo que eu aprendi, irmão, como líder de teatro, participante do teatro, eu levo até hoje para a minha vida. Até hoje. E ali a gente foi quebrando esse desafio, e foi uma benção, irmãos. Então, muitas das vezes, sabe, você que está me escutando, tem coisas que são desafiantes para você, como o ministério de teatro era desafiante para mim. Mas eu vi que era necessário dar um passo além. Eu precisava avançar na minha fé. E eu creio, irmão, que tem coisas que o Espírito Santo de Deus está falando com você, para você dar um passo além e se desafiar. Então não tema, vai, que Deus cuida de você. Então uma pessoa totalmente inexperiente, eu ouvi pessoas dizendo, mas você não entende nada de teatro, o que é que você vai querer se meter com teatro? Mas eu não queria dar ouvido àquelas pessoas, eu queria dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Então talvez você vai ver pessoas que queiram te desanimar, te desestimular, talvez vão vir situações que vão querer te amedrontar, mas irmão, se Deus te chamou, vai, porque Ele é aquele que cuida de você e te capacita para tal. Se desafie. Se desafie. Eu peço muito aqui para a nossa igreja, para os membros de nossa igreja, para se desafiarem, irmãos, a viver uma fé, não de comodismo, mas uma fé que você vai crescendo, que você não para, que você não fica estagnado, mas que você continue em um progresso de crescimento para a salvação de vidas, para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Então eu gostaria que nesse testemunho você se incentivasse a enfrentar desafios e vencer desafios que hoje estão te impedindo de progredir no reino de Deus. Para mim era um desafio, irmão. Hoje, olhar para aquilo e dizer, meu Deus, o frio bateu na minha barriga. Tremi, transpirei, fiquei nervoso, mas isso não me parou. Isso não me estagnou.
Eu gostaria de te desafiar, porque talvez hoje você esteja morrendo de medo, e amanhã, quando você se lembrar e for contar o seu testemunho, como eu estou contando, você vai rir. Você vai dizer, meu Deus, mas eu venci, para a glória de Deus. E hoje, para mim, fazer isso, apresentar uma peça de teatro, me apresentar em público, é algo comum. Mas teve o desafio, no início, teve que ser vencido. Então eu gostaria que isso edificasse a sua fé. Então a gente passou aquele período. E aí, diante de tantas coisas na vida, o Senhor começou a me chamar, irmãos, para missões. Começou a vir convites. Ei, vamos viajar para tal cidade para pregar o evangelho? Eu, bora. E a gente ia. Então tive a oportunidade de estar me associando com muitos homens de Deus e mulheres de Deus que fazem esta obra do ID, de pregar o evangelho, de fazer missões. E ali eu pude estar indo para muitos lugares fazer missões. Então eu cheguei também a fazer um curso esse que chamava Missões Sem Paredes, que foi muito bom para a minha vida também. Esse curso agregou muito. E fiz esse curso e assim eu comecei a fazer missões. Então o Senhor teve uma oportunidade, o Senhor me levou para uma igreja que ela era muito focada em missões, demais, ela focada demais em missões. E aí o Senhor disse, olha, eu quero que você venha para cá. E aí eu fui, saí daquela igreja, há 10 anos congregando nela, saí dela e fui para essa outra igreja, onde tinha como foco missões. E ali também, irmão, vivi coisas extraordinárias, extraordinário, algo assim que o Senhor foi fazer na minha vida. Quando eu prego o evangelho nas ruas e eu vejo alguma pessoa que diz assim, eu sou ateu, eu digo assim para ele, que ele diz assim, eu não creio em Deus, eu sou ateu. Eu digo assim, eu não posso dizer uma coisa dessa. Eu não posso dizer que não creio em Deus, porque o que eu vivi, homem nenhum pode gerar na minha vida, somente Deus. Eu vivi coisas sobrenaturais que testificam a veracidade deste Deus, o quanto esse Deus é real. Então eu não posso em nenhum momento da minha vida abrir a boca para dizer que Deus não existe, que eu não creio em Deus, porque a minha trajetória de vida, irmãos, não me permite dizer isso, porque Deus é real e Ele existe. No que eu vivi com Deus, homem nenhum pode me proporcionar. Então eu digo para aquelas pessoas, você pode ter essa liberdade, porque talvez você ainda não tenha vivido experiências com Deus como eu vivi, mas eu não tenho essa liberdade. Então quando eu fui para aquela igreja, nós começamos a ver muitas coisas sobrenaturais no campo missionário, do prover de Deus, da unção de Deus impactar a vida, transformar a vida, curar a vida, sarar a vida. Ele foi maravilhoso. Deus fez algo gigantesco, irmãos. E Deus começou a me chamar para a obra de missões. Então eu tive a oportunidade de viajar para fora do país. Já fui em outros países pregar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor Jesus. Tive a oportunidade de ir para outros estados, sair do meu estado, eu sou daqui do Ceará, então nós tivemos a oportunidade de ir para outros estados, pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Também tive a oportunidade de pregar muita palavra aqui mesmo, né, na nossa localidade, e eu glorifico a Deus por isso, por toda essa oportunidade, porque outrora um rapaz que tinha vergonha de levar a Bíblia, hoje eu já tive a oportunidade de levar a Bíblia e a palavra do Senhor, de pregar esta palavra em muitos locais, em muitos lugares, dentro de ônibus, dentro de hospital. Nós fizemos um trabalho de capelania, íamos todas as terças-feiras e sábados pregar a palavra do Senhor dentro dos hospitais, nós orando pelos enfermos, clamando e levando uma palavra de esperança para muitos que já tinham perdido a esperança. Isso ali foi um tempo maravilhoso. Também tivemos a oportunidade de pregar a palavra dentro dos ônibus, Quando nós íamos para os hospitais, nós íamos de ônibus. Então aproveitávamos para pregar a palavra dentro dos ônibus. Então a gente levava ali a palavra de Deus para aquelas vidas. Tivemos a oportunidade de ir para eventos que são profanos, que é ali festejado a carne, a prostituição, como aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade de Fortaleza, tem um evento chamado Fortal e um evento chamado Maracatu. O Fortal é um evento
aonde vem vários grupos musicais, né, do mundo, e eles ficam num carro e eles vão cantando e as pessoas vão acompanhando, né? Então nós tivemos a oportunidade de ficar na entrada desse evento, pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam indo por ali. E o Maracatu é no período do carnaval, é um local onde se reúne centros de macumba, essas coisas, e ali vão para uma avenida daqui de Fortaleza, e ali eles fazem a celebração da carne, rituais maléficos, aberto mesmo, as pessoas ficam ali assistindo. Então, a gente teve a oportunidade de pregar o evangelho lá para os macumbeiros, e a gente levou a palavra do Senhor Jesus para eles. Isso, irmãos, eu estou falando de um jovem que tinha vergonha de andar com a Bíblia na mão, mas a trajetória que o Senhor foi levando e conduzindo, foi rompendo as barreiras da timidez, do medo e da vergonha. E muitas das vezes, talvez você está preso por conta disso. E é claro, eu tinha muitas outras coisas para falar, muitas outras coisas para compartilhar dos milagres de Deus que Deus fez na minha vida, como milagres de cura, como milagres de Deus prover na minha vida financeira, milagres na minha trajetória de trabalho, que eu creio que em outra oportunidade eu vou poder estar compartilhando com vocês acerca disso. Mas hoje eu tentei trilhar um caminho do meu testemunho, das minhas experiências de vida, para esse lado que muitas das vezes barra e prende muitas pessoas, que é a vergonha, a timidez, os medos. E está aqui um jovem que também foi perseguido por essas coisas, pelo medo, pela vergonha, pela timidez, mas o Senhor colocou diante de mim oportunidades, e ali eu tive que me posicionar. Eu poderia ficar paralisado, ter cedido ao medo, ter cedido à vergonha, poderia ter me paralisado, mas não. Eu resolvi dar um passo de confiança. Eu sempre falo para o pessoal, né? Se você for viver uma vida com Cristo, coloque as suas vendas nos olhos e se jogue, e deixa Deus te guiar, deixa Deus operar na sua vida. Não fique como aquela pessoa que fica, não, vai, se desafie, meu irmão, tenha ânimo, tenha força. O Senhor, a obra do Senhor carece, a obra do Senhor está precisando de obreiros, e o obreiro pode ser você, e você está aí parado, com medo, com vergonha, parado por causa da timidez. Esses sentimentos, irmãos, só vão te afastar de Deus, só vão te afastar da salvação. Então não fique paralisado por conta disso. Então a gente teve a oportunidade de estar pregando nesse Maracatu. Eu não vou mentir para vocês não, irmão. A primeira vez que nós fomos, quando me disseram, nós vamos pegar lá para os macumbeiros, pai de santo, tudo isso, bateu aquele frio na minha barriga. Meu Deus, como é que vai ser isso, pelo amor de Deus? Como é que eu vou estar pregando assim para as pessoas que são totalmente contrárias ao que tua palavra ensina? Mas, irmãos, eu disse, eu vou. Eu estava por dentro nervoso, mas eu não vou recuar não vou ser covarde não, nós vamos adiante. E o Espírito Santo de Deus usou lá, usou na palavra, usou de forma poderosa, porque quando a obra, irmão, é do Senhor, nós só somos instrumentos. Nós esquecemos da igreja de Atos, dos primórdios, da igreja primitiva, que você vê que eram homens que foram capacitados pelo Espírito. As pessoas viam o Espírito Santo de Deus através da vida delas. Quando elas falavam, eles ficavam assim, meu Deus, mas esse daí não era aquele pescador? E agora está falando com tanta autoridade acerca de Deus. Então, se desafie a viver mais coisas com Deus. Então hoje nós estamos aqui, eu me congrego hoje na igreja onde meu pai é pastor. Nós fazemos um trabalho aqui, trabalho com crianças, trabalho de evangelismo e muitos outros trabalhos. Estamos à frente da obra do Senhor aqui também. Então, quando eu faço uma retrospectiva, irmão, da minha vida, eu glorifico a Deus, porque eu poderia estar desperdiçando a minha vida com festas, orgias, bebedice, poderia estar em um mundo cheio de cadeias e prisões, sabe-se lá se eu ainda estava vivo, mas para a glória de Deus, diante das escolhas certas também,
diante de não querer me relacionar com pessoas que iam me levar para o calabouço, como aqueles jovens que se perderam na trajetória de vida deles. Eu decidi viver com Cristo. E se tem uma coisa que eu agradeço todos os dias a Deus, é isso. Porque a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter dedicado a minha vida ao Senhor. E os frutos que eu colho disso hoje é magnífico. Sentia muita falta de ter uma companheira nessa jornada. E orava muito a Deus: Senhor, me dê uma companheira, Senhor, faça a obra do Senhor. Por mais que eu esteja rodeado com os irmãos, mas eu sinto falta de uma pessoa do meu lado para me ajudar, de uma mulher para estar orando junto comigo, compartilhando de forma mais íntima as minhas dificuldades. E para a glória de Deus, o Senhor me abençoa, irmãos. Pedi, o Senhor me deu. Acho que ele já disse assim: rapaz, não aguento mais você me pedir tanto, toma. E o Senhor me deu. E para a glória de Deus, essa mulher hoje é minha companheira na obra. Ela não me paralisa na obra, ela me auxilia na obra. Então ela está junto comigo na obra do Senhor. E juntos fazemos a obra de Deus. Juntos proclamamos a palavra do Senhor. Amém? De outra hora eu posso compartilhar outros feitos, outras coisas que o Senhor foi fazendo na minha vida. Mas por hoje nós compartilhamos acerca dessa trajetória. Enfrente seus medos. Enfrente suas dificuldades e vença com Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar parte da minha vida, e que esta parte que eu compartilhei possa edificar a vida daqueles que assistirem. Que o Senhor os ajude a crescerem na tua obra, a viverem e a se desafiarem a viver coisas sobrenaturais contigo. É assim que eu te glorifico, é assim que nós te exaltamos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, irmão. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de ativar o sininho, para que você possa receber todo o nosso conteúdo esse para edificação da sua fé, para receber mais testemunhos como esse que foi compartilhado aqui. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o